Então, nós vamos entrar hoje no capítulo 21, a partir do versículo 12. Nós estamos vendo a legislação que Deus está dando para o povo de Israel, a vontade de Deus, né? Graças a Deus, nós estamos no século 21 e temos a Bíblia completa. Quando estudamos Hebreus e também Romanos, a gente vê, né, que a lei do Senhor é boa, santa e justa. O problema somos nós que não conseguimos cumpri-la, né? Mas Deus é tão bom que mandou, né? Para eles aqui eles não sabiam, o plano de Deus mandaria seu filho a morrer na cruz por nós. Ou seja, não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Então, capítulo 21, versículo 12, fala ali: quem ferir um homem e o matar, terá que ser executado. Então, nós não questionamos a vontade de Deus. Deus é Deus. Nós simplesmente acatamos. Então, se a lei diz isso, dizia isso, era isso que tinha que ser feito. Todavia, se não o fez intencionalmente, então, homicídio intencional e sim um culposo, mas Deus o permitiu, designei um lugar para onde poderá fugir. Então, nós vamos ver isso lá em Josué capítulo 20, vai regulamentar as cidades refúgio. Rapidamente, essa cidade era onde quem cometia um homicídio culposo, para não ser vingado pela família, ele fugia para essa cidade de refúgio, se apresentava para as autoridades das cidades judaicas lá, relatava o homicídio dele para ser julgado e não seria, não teria a vingança, né? Mas no capítulo 20 de Josué, quando nós entrarmos, vamos falar mais a respeito disso. Versículo 14. Mas se alguém tiver planejado matar outro deliberadamente, tire-o até mesmo do meu altar e mate-o. Quem agredir o próprio pai ou a própria mãe terá que ser executado. Aquele que sequestrar alguém e vendê-lo ou for apanhado com ele em seu poder terá que ser executado. Quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Se dois homens brigarem e um deles ferir o outro com uma pedra ou com um punho, e o outro não morrer, mas cair de cama, aquele que o feriu será absolvido. Se o outro se levantar e caminhar com o auxílio de uma bengala, todavia ele terá que indenizar o homem ferido pelo tempo que este perdeu e responsabilizar-se por sua completa recuperação. Então, nós estamos vendo aqui as leis que Deus está dando para o povo de Israel que saiu do Egito, estavam subordinados à escravidão e às leis do Egito, agora são um povo de Deus e estão recebendo as leis de Deus, né? Versículo 20. Se alguém ferir seu escravo ou escrava com um pedaço de pau, e como resultado o escravo morrer, será punido. Mas se o escravo sobreviver, 1 ou 2 dias não será punido, visto que é sua propriedade. Se os homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. Mas se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Se alguém ferir o seu escravo ou sua escrava no olho e o cegar, terá que libertar o escravo, como compensação pelo olho. Se quebrar um dente de um escravo ou de uma escrava, terá que libertar o escravo como compensação pelo dente. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, causando-lhe a morte, o boi terá que ser apedrejado até a morte, e a sua carne não poderá ser comida, mas o dono do boi será absolvido. Se, todavia, o boi costumava chifrar e o dono, ainda que alertado, não manteve preso, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apredejado, e o dono também terá que ser morto. Caso, porém, lhe peçam um pagamento, poderá resgatar a sua vida pagando o que for exigido.
Esta sentença também se aplica no caso de um boi chifrar um menino ou uma menina. Se o boi chifrar um escravo ou a escrava, o dono do animal terá que pagar 360 gramas de prata ao dono do escravo, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir ou deixar aberta uma cisterna, não tendo cuidado de tampá-la, e um jumento ou um boi nela cair, o dono da cisterna terá que pagar o prejuízo, indenizando o dono do animal, e ficará com o animal morto. Se o boi de alguém ferir o boi de outro e o matar, venderão o boi vivo e dividirão em partes iguais, tanto o valor do boi vivo como do animal morto. Contudo, se o boi costumava chifrar e o dono não o manteve preso, este terá que pagar o boi por boi, e ficará com o que morreu. Então, aqui, essa é a vontade de Deus nessa parte primeira da legislação acerca da violência e dos acidentes. Eu vou ler os comentários para vocês a respeito dessa legislação aqui. Então, aqui, irmãos, o texto foca no valor da vida humana, distinguindo homicídio intencional de acidental. Estabelece princípios de responsabilidade por danos a propriedades e ferimentos causados por pessoas ou animais. Então, homicídio versus homicídio culposo, que é versículo 12 ao 14. A pena para assassinato premeditado ou planejado é a morte. No entanto, para mortes acidentais sem intenção, é o culposo nos dias de hoje, Deus instituiu as cidades de refúgio, contido lá em Josué 20, garantindo um julgamento justo para evitar o ciclo de vingança de sangue. No versículo 15 a 17, nós vemos as agressões a familiares. Ferir ou amaldiçoar gravemente os pais era considerado um crime capital, visto que a família é a base da sociedade e o respeito à autoridade reflete o respeito a Deus. Então, o respeito aos pais, à família, né, a autoridade, reflete o respeito a Deus. As lutas e ferimentos dos versículos 18 a 25, se dois homens brigassem e um ficasse ferido, mas não morresse, o agressor devia pagar o tempo de trabalho perdido e as despesas médicas. Há também o princípio da lex talionis, olho por olho, que limitava a punição para que o castigo não fosse pior que o crime original. Então, o castigo era sempre no mesmo nível, né? Mão por mão, pé por pé, no mesmo nível. Não poderia extrapolar a perda. Do versículo 20, 21, 26 e 27, fala dos direitos dos escravos, né? Nós lemos ali. Embora a escravidão existisse já no Antigo Oriente, estas leis a limitavam severamente. Se o senhor espancasse seu escravo até a morte, seria punido. No versículo 20. Se o escravo perdesse um dente ou um olho, devido à agressão, deveria ser libertado imediatamente como compensação. Danos causados pelos animais e propriedades, versículos 28 a 36, nós vimos. Se um boi chifrasse e matasse alguém, o animal deveria ser apedrejado e o dono poderia ser executado ou pagar um resgate. Se o boi fosse conhecido por ser perigoso e o dono não o manteve preso, ele seria julgado por homicídio. Danos materiais acidentais, como um poço aberto onde o animal caísse, exigiam que o dono do poço pagasse o valor do animal. O propósito central dessas leis, que nós lemos aqui, não era promover a crueldade, mas sim limitar a vingança. Então, está limitando, é porque lá fora, né, fora do povo Israel, a vingança era severa, pelo jeito. Então, e garantir a compensação justa por danos e proteger os fracos. Embora algumas punições pareçam severas, realmente parece, né, para a nossa cultura moderna de hoje, elas representavam um avanço jurídico e moral contra a barbárie das nações vizinhas da época. Então, imagine se isso está ruim para nós hoje, como eram as nações vizinhas, né? Sabemos que em Cristo mudou, né? Sabemos que em Cristo as coisas mudaram a partir do Sermão do Monte, onde devemos amar o próximo, inclusive os inimigos, e ficarmos com os prejuízos de uma relação, sem haver vinganças. Voltando à leitura no capítulo 22, agora a lei sobre a proteção da propriedade, né? Capítulo 22, versículo 1. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo,
terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Nos dias de hoje seria o crime de abigeato, né? Se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado do homicídio. Mas se isso acontecer depois do sol nascer, do sol, né, será culpado de homicídio. O ladrão terá que restituir o que roubou, mas se não tiver nada, será vendido para pagar o roubo. Então, o ladrão é vendido e para pagar o roubo. Se o que foi roubado for encontrado vivo em seu poder, seja boi, seja jumento, seja ovelha, ele deverá restituí-lo em dobro. Se alguém levar seu rebanho para pastar num campo ou numa vinha e soltá-lo, de modo que venha pastar no campo de outro homem, fará restituição com o melhor do seu campo ou da sua vinha. Se um fogo se espalhar e alcançar os espinheiros e queimar os feixes colhidos, ou o trigo plantado, ou até a lavoura toda, aquele que iniciou o incêndio restituirá o prejuízo. Se alguém entregar ao seu próximo prata ou bens para serem guardados, e estes forem roubados da casa deste, o ladrão, se for encontrado, terá que restituí-los em dobro. Mas se o ladrão não for encontrado, o dono da casa terá que comparecer perante os juízes para que se determine se ele não lançou mão dos bens do outro, se realmente ou quem estava de posse dos bens sofreu o roubo mesmo, né? Sempre que alguém se apossar de boi, jumento, ovelha, roupa ou qualquer outro bem perdido, mas alguém disser isto me pertence, as duas partes envolvidas levarão o caso aos juízes. Aquele a quem os juízes declararem culpado restituirá o dobro ao seu próximo. Se alguém der a seu próximo o seu jumento ou boi ou ovelha ou qualquer outro animal para ser guardado, e o animal morrer, for ferido ou for levado, sem que ninguém o veja, a questão entre eles será resolvida prestando-se um juramento diante do Senhor Deus, né, de que um não lançou mão da propriedade do outro. O dono terá que aceitar isso e nenhuma restituição será exigida. Mas, se o animal tiver sido roubado do seu próximo, este terá que fazer a restituição ao dono. Se tiver sido despedaçado por um animal selvagem, ele terá como prova o que restou dele e não terá que fazer a restituição. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo um animal e este for ferido ou morrer na ausência do dono, terá que fazer a restituição. Mas se o dono estiver presente, o que tomou emprestado não terá que restituí-lo. Se o animal tiver sido alugado, o preço do aluguel cobrirá a perda. Então, comentários sobre esses versículos do capítulo 22 ao versículo 15 nos diz que aqui Deus estabelece leis civis e morais para a sociedade de Israel. O texto regula a proteção à propriedade, determinando que furtos exigem restituição proporcional. Devolver o equivalente, até vezes tem que 5 o valor dobrado, né? Estabelece regras claras de responsabilidade civil sobre danos acidentais e animais emprestados. As instruções, aqui no versículo 1 a 4, leis sobre furto e restituição. Animais abatidos ou vendidos, né? Objeto, né? Se o ladrão roubou um boi ou ovelha e os vendeu ou matou, ele deve pagar 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Essa multa severa desestimulava o crime e compensava o prejuízo. Animal vivo com ladrão, se o animal for encontrado vivo em sua posse, ele paga o dobro do valor. Incapacidade de pagamento. Se o ladrão não tiver como pagar a restituição, ele deveria ser vendido como servo, escravo, para cobrir o valor do furto. A legítima defesa, né? Matar um ladrão à noite era considerado autodefesa inocente, mas matá-lo de dia, quando ele poderia ser reconhecido e preso, era considerado assassinato. A pastagem em campo alheio. Se alguém deixar seus animais pastarem no campo ou vinha de outro, deve compensar o prejuízo com o melhor da sua própria colheita. Incêndios acidentais. Se um fogo se alastrar e queimar a plantação de outro, o que era comum em épocas de seca, o responsável pelo fogo original deve arcar com todo o prejuízo.
bens guardados. Se alguém confia dinheiro ou objetos a um vizinho e eles são furtados, o ladrão, se pego, paga em dobro. Se o ladrão não for encontrado, o guardião, quem está guardando o dinheiro ou bem, deve jurar diante de Deus que não roubou. No entanto, se o animal confiado a um vizinho for atacado por uma fera, o guardião deve apresentar os restos do animal como prova para não precisar pagar por ele. Então, os animais também emprestados, se alguém pedir um animal emprestado e ele morrer ou se machucar, na ausência do dono, o mutuário, aquele que pediu emprestado, deve pagar a indenização total. Mas se o dono estiver presente, a pessoa não precisa pagar, assumindo-se como um risco do proprietário. A essência dessa passagem é promover a justiça, a honestidade nos negócios e o cuidado do bem alheio, ensinando que a negligência ou o furto exigem recuperação. Eu vou parar aqui a leitura no capítulo, terminando o 22, a parte aqui até o versículo 15, para não ficar extensa a leitura e monótona, e depois nós vamos para o comentário. São bastante leis, tá bom? Deixa eu parar aqui a gravação.